Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Marco. Boa tarde, professor Cabral e a todos que estão nos assistindo. Eu estava só atrás aqui no backstage, ouvindo aí a aula de vocês sobre Bank, sobre essas questões que envolvem o mercado financeiro. Muito bom. Vamos lá. Ô Eric, só para a gente começar, né? Tem tanto assunto aqui que a gente pode falar contigo, mas vamos falar do que a gente já falou na semana passada e tem falado bastante, que é sobre a questão da política de preços da Petrobras, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro falou hoje que sabe extraoficialmente que pode ser que tenha mais algum tipo de reajuste nos próximos dias aí, falou que provavelmente vai ter reunião para definir essa questão da política de preços. A gente vê hoje uma greve dos caminhoneiros um tanto quanto esvaziada, mas também por conta aí de ser meio de feriado. Queria entender um pouquinho como está a sua visão sobre esse cenário, se vai ter algum tipo de interferência, se não vai ter interferência, se essa reunião tem alguma questão, assim, para alguma possibilidade de ir para frente, de haver algum tipo de regulação, de utilização dos dividendos para fazer algum tipo de subsídio. Como que você vê essa situação, Eric? Bom, acho que esse vai ser o tema que a gente vai carregar até o ano que vem, que envolve essa questão de combustíveis. Esse anúncio que está previsto, esse segundo anúncio que está previsto de aumento de combustível, isso já vem falado nesse último mês, então não é tão novidade que a gente vai ter uma nova rodada. A gente viu um pouco da dinâmica do Bolsonaro se repetir hoje, ao dizer que vai defender a privatização da estatal, e isso toda vez que tem um pré-anúncio aí, ou a sinalização de aumento do combustível, é a forma que ele tem jogado politicamente, é dizer que, então vamos tentar resolver isso, privatizando a empresa, vamos tentar achar outras formas de tentar baixar o combustível. Até agora está só na retórica. Na última live dele, ele colocou um ponto que é bastante importante, que eu destaco para vocês, que é a possibilidade de mudar a lei que trata dessa política de preço de combustíveis, essa política de preço que a Petrobras usa para aumentar os combustíveis. Lembrando a aqueles que estão nos assistindo que essa política foi estabelecida no governo Temer, foi ali em 2017/2018, e na sequência a gente até viu uma paralisação, que foi a maior paralisação até hoje, dos caminhoneiros, e teve um grande impacto no PIB, teve um grande impacto na economia como geral. O background, o pano de fundo dessa paralisação dos caminhoneiros, estava ali já essa discussão de aumento dos combustíveis e possível mudança na regra que estabelece a atual política de preço, que é baseada em câmbio e também no barril petróleo lá fora. Eu falo para vocês o seguinte: se amanhã de fato se concretizar um envio de uma proposta nesse sentido de acabar com a atual política de preços da Petrobras, a chance dela avançar dentro do Congresso é muito, muito grande. E quais são as peças desse puzzle que eu trago para vocês para afirmar isso? Nós tivemos recentemente aquele debate, tem 2 semanas só, 2, 3 semanas só, o debate que estava em torno do ICMS. Ali, qual foi a saída que foi discutida dentro da Câmara dos Deputados? Foi congelar o ICMS e, a partir disso, tentar reduzir o preço na bomba de combustíveis. A votação desse congelamento do ICMS / combustíveis, que afeta todo o orçamento aí dos estados, passou com 392 votos dentro da Câmara e agora está em discussão no Senado. Só que nesse meio do caminho, houve até uma antecipação por parte dos governadores de tomar uma mesma decisão, uma decisão similar, que foi essa questão do congelamento do ICMS, e essa decisão foi anunciada semana passada e deve vigorar pelos próximos 90 dias. Então, o que eu destaco para vocês é que, uma vez concretizada uma proposta, se isso de fato for encaminhado para o Congresso, a chance dela avançar e que possa mudar aí essa lei, essa regra que estabelece a política de preços da Petrobras é gigantesca, porque dentro do Congresso tem esse sentimento de querer dar uma resposta para a sociedade, e a questão dos combustíveis é um dos pontos que tem apertado bastante
o bolso aí dos eleitores, o bolso da população em geral. Vamos esperar para ver o que vem de fato desse assunto. Até agora a gente tem visto que é uma estratégia retórica do presidente da República usar esse argumento de que quer privatizar a Petrobras toda vez que vem um aumento naquela linha de que o problema não é meu, o problema é da Petrobras, ou o problema é dos governadores. É uma estratégia, agora a gente tem que esperar, Felipe, para ver como isso de fato vai desenrolar e quais são as questões práticas, e aí quando a gente fala de questões práticas, é um encaminhamento de um projeto para o Congresso. Maravilha. Cabral, Marcos Saravalli, perguntas aí para o Eric DK? Posso fazer uma pergunta? Diga lá. Meu amigo Eric, a votação deve ser amanhã na quarta-feira presencial, é isso? Em cima disso eu faço uma pergunta. Ou vai ter online também? Vai ser mesclado, tá? Vai ser híbrido, vai ser presencial e também online. Ah, tá. Então resolveu o meu problema. Porque se fosse presencial, pra mim ia ser mega micado. Quem no feriadão ia pra Brasília, mano? Ninguém. Mas como vai ser híbrido, ok. Tem chance de passar. A minha primeiro questionamento já foi. Vai, Saravalli. Não, mas esse ponto é muito importante, tá, Cabral? Normalmente, as principais lideranças vêm para Brasília nesse período que tem votações importantes. Então, assim, apesar de boa parte da turma ficar nas bases, por poder fazer uma votação online, remota, a gente encontra aqui as principais lideranças. E por meio disso, que a gente tem um bom termômetro se vai votar ou não. O cara que não vota, ele não tem desculpa, porque é só entrar online e aparecer, mas não aparecer para votar é uma forma, Cabral, de obstruir a votação, e foi isso que aconteceu na semana passada. Na semana passada, o presidente Arthur Lira iniciou o debate da PEC dos precatórios, só que o quórum era muito baixo, e essa é uma forma de obstruir. Você não está presente é uma forma de dizer que você é contra a proposta. Então, assim, e não há motivo, porque você pode estar presencial, o parlamentar pode estar presencial ou online. Então, vale essa colocação, porque apesar de ser pós-feriado, a gente vai ter que monitorar aí o clima por meio das lideranças que vão estar aqui presentes em Brasília, que estão discutindo, inclusive tem vários almoços, reuniões previstos para quarta-feira, para antes dessa votação da PEC dos precatórios. Ô Eric, muito boa tarde. Ô Eric, qual que é o cenário base em relação à votação, não só em relação ao resultado, mas em relação ao financeiro, né? Será que a gente pode ser surpreendido positivamente no sentido de ser liberado mais recursos? Positivamente quando eu digo olhando no olhar pelo governo, né? Será que a gente pode ter surpresas positivas aí para ele em termos financeiros, né? Ser liberado recursos além do que acho que, pelo menos a mídia, o que a gente vem esperando, né? De forma... Eu acho que o cenário base era 83 bilhões, enfim. Se puder atualizar essas expectativas, quais seriam os cenários possíveis? Isso é interessante, Marcos, porque a gente trouxe aqui na semana passada, com base numa conversa que a gente teve com algumas lideranças no Congresso, sinalizando o seguinte, esse oxigênio, esse espaço no orçamento pode ser bem maior que os 83 que foi anunciado no dia da votação na comissão, pode chegar a 90 bilhões, e o número que se calculava era cerca de 93 bilhões. E semana passada teve uma coletiva, sexta-feira, ali já no apagar das luzes da semana, a turma da economia, nova turma, né, que agora assumiu ali o Tesouro Nacional e também alguns postos-chave do time do Paulo Guedes, deram uma coletiva mostrando que realmente está dentro dessa caixa de 91 bi. Agora, com relação ao cálculo, o Cabral já até trouxe alguns cálculos que aí mostravam que no final tinha um oxigênio, se você colocar tudo dentro que está sendo pedido, tudo dentro na ponta do lápis, sobraria ali 8 bi. Esses números são muito difíceis, tá, gente, de se ter certeza se é isso mesmo, porque tem várias outras iniciativas que estão nos bastidores que a gente ainda não conseguiu identificar. Entre elas, tem uma pressão muito grande, Marco, aqui para avançar a proposta do Refis. A proposta do Refis vai ter impacto nesse orçamento. Tem uma pressão muito grande para avançar a proposta da desoneração da folha.
desoneração da folha está em cerca aí de 10 bilhões. E aí, quando a gente fala em desoneração da folha, sempre tem uma briga muito intensa para ampliar o número maior de setores beneficiados, o que inclui aí o refis. Então, falar hoje de cálculo é muito abstrato, porque quem tem, acho que essa conta na ponta do lápis são só os principais negociadores e, inclusive, o relator do orçamento, que é quem está muito próximo dessa discussão, porque da discussão da PEC é que a gente vai ter a foto que vai ser inserida ali no orçamento do próximo ano. Então, hoje, falar de números é uma coisa, acho, abstrata, porque ainda há muita pressão para saber como vai ser gasto esses 90 bilhões. E dentro dessa lógica, inclui ainda o valor do auxílio emergencial, Marco. A gente não vai ficar nesses R$400. A gente vai ver, sim, esticando aí esses valores, e a gente tem que ver qual é o valor final desse auxílio, desse novo Bolsa Família que vai nascer, se vai nascer um novo Bolsa Família mais um auxílio temporário, se isso vão se somar, se isso vai estar tudo junto, se tanto tudo junto deixa de ser temporário, fica um gasto permanente. Então, tem muitas questões ainda em aberto, e eu acho que é por isso que até a votação da PEC ainda não é uma certeza, porque a gente pode chegar na quarta-feira sem várias pontas estarem ainda conectadas. E a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver qual é o desdobramento disso. Há uma vontade muito grande política para se avançar nisso, principalmente do presidente da Câmara, mas a gente ainda tem muitas pontas soltas para serem fechadas nesta quarta-feira. E é aí que quem está nos assistindo acompanhe o dia de quarta-feira aqui em Brasília, que a gente vai ter sinais de muita volatilidade, porque a cada reunião que tiver aqui em Brasília, e as reuniões vão começar desde o café da manhã, que estão previstos até almoços ao longo do dia, a cada reunião dessa deve sair uma declaração, Marco, de para onde está indo essa proposta. E isso pode impactar aí o humor do investidor. Então, acompanhar o dia de quarta-feira, por mais que seja pós-feriado, vai ser bastante importante para quem está de olho na Bolsa. Tá ótimo, obrigado. Posso tirar uma dúvida, Eric? Nós conversamos semana passada sobre calendário, sequência de calendário. Como 10 minutos em Brasília tudo pode mudar, ainda continua aquela ideia do Lira de tentar votar amanhã os dois turnos de uma vez só, já que todo PEC exige 2 turnos, ou vai depender da força que passar? Do tipo, 308 passa. Se passar 310, 320, é muito apertado, não vale a pena tentar o segundo turno de uma vez, ou ao contrário, já que passou 308, 320, é tão apertado, passa logo, porque se tentar daqui a 2 dias, pode ser que piore. Quer dizer, fique com menos de 308. Como é que está o calendário que você está escutando aí, envolvendo deputado e senador e os turnos? Isso é muito importante, você traz, para ficar de uma forma bastante didática para quem está nos acompanhando. Toda PEC precisa de 2 turnos, precisa ser votada 2 vezes dentro do plenário para que ela avance para a próxima casa. E na semana passada, Cabral, ali quando deu 10 horas da noite de quinta-feira, quando o Arthur Lira colocou em votação a PEC, eles aprovaram na ocasião um requerimento que acelera a votação, porque entre um turno e outro, deveria ter aí 5 sessões, que dá mais ou menos 3 dias a 4 dias entre um turno e outro. Isso foi eliminado. Há a possibilidade de se avançar na votação no mesmo dia, a partir de agora. Aí vai da sensibilidade, tá, Cabral? Isso aí que você colocou, isso é pego na hora da votação. Essa sensibilidade de que a gente pode se avançar para um segundo turno ou não, é na hora. Tanto é que quando foi votado esse requerimento, que deu celeridade para a PEC, essa é uma das ferramentas que o Arthur Lira tem para sentir o plenário, Cabral. Ele colocou esse requerimento, deixa eu ver o resultado disso. Aí, quando viu o resultado, ele venceu, mas venceu com uma margem bem pequena. Ele falou, ops, a partir de agora eu não posso avançar mais. Então, vai muito da sensibilidade de como vai avançar o primeiro turno. Mas eu acredito na votação célere, tá? Aquilo que a gente já vem falando, Cabral, em outros programas, é um win-win game. Só as pontas ainda que não estão conectadas, que aí a gente está falando de dividir e partilhar 90 bilhões. E aí, logicamente, tem pressão de todos os lados para querer morder um pouquinho. É aí que eu vejo que está a dificuldade. Mas a vontade de aprovar essa
proposta é grande, porque mais recurso para o governo significa mais recurso para os parlamentares aplicar em benefícios sociais e em infraestrutura lá na ponta. Então, é só uma questão de ajuste. E aí depois, o próprio Pacheco já colocou, o presidente do Senado já colocou, que quando essa proposta chegar lá, ele vai dar celeridade também. Então, eu vejo que a gente vai ter até, acho que a última semana de novembro, isso já bastante definido, porque aí a gente teria, Cabral, olhando para o calendário, a última semana de novembro e mais umas 2 de dezembro para fechar o orçamento, que é ali que vai estar tudo já definido para como as caixinhas aí de custos para o próximo ano, entendeu? Então, eu acredito mais 3 semanas de debate, e aí a gente avança ali para quase dezembro só para discutir o orçamento, e o orçamento vai estar baseado na PEC dos precatórios. Beleza. O Eric, tem uma pergunta aqui do nosso chat. O Felipe falou, né, que você comentou mais cedo aí a respeito de ser uma votação híbrida e que também não comparecer poderia sinalizar ali uma possibilidade até de travar a votação. O Felipe está perguntando se você acha que vai ter quórum ou as pessoas ou os parlamentares não vão aparecer, eles vão fazer esse movimento aí para tentar barrar. Como que está essa costura, né, para ter quórum suficiente para fazer essa votação? Filipão, como é que funciona? De manhã cedo está previsto já um café da manhã com algumas lideranças e o Arthur Lira. Depois ele vai ampliar essa reunião para mais líderes na hora do almoço. Então, assim, no final da manhã e início da tarde, a gente vai ter exata noção para a sua resposta. Se tiver acordo, os parlamentares que não tiverem presente, o líder liga para os caras e fala, entra no online aí, por celular, onde vocês estiverem, para dar quórum, e aí a orientação de votação é sim. Se não tiver acordo, aí os caras não se mobilizam, os caras não chamam a turma para dar quórum. Então, essa sua resposta ainda está bastante aberta, porque da semana passada, ali de quinta-feira à noite, que foi a primeira tentativa de votação, para cá, as coisas, como tem esse feriado, a turma meio que cada um voltou para sua base, as conversas ficaram um pouco espraiadas. A gente vai ter maior certeza, e aí você pode cobrar a gente, ali no início da tarde de quarta-feira. Ali vão começar a sair declarações se avançou ou não algum acordo. E é ali que eu falei para vocês que eu vejo volatilidade, aí que eu vejo potencial aí de impacto no mercado financeiro. Então, a gente vai ter que esperar esses 2 momentos, que é esse café da manhã e esse almoço, para ter uma melhor visibilidade de para onde está indo. Mas coloca no seu radar, essa PEC passa no Congresso. Só falta ajustar algumas pontas, e aí, uma vez ajustando, vai passar que nem um foguete. O problema é o quanto essa ajustar você acredita que prejudique muita PEC. Tem algum instinto aí para essa resposta? Aí está o maior dilema, Cabral, e acho que a maior apreensão dos investidores. E eu vou dar um exemplo concreto disso. Durante a discussão na comissão, foi inserido um parcelamento da dívida de previdências dos municípios. Cabral, qual a relação de dívida da previdência dos municípios com PEC precatórios? Os dois têm a letra P, Previdência, PEC. Exatamente isso. E PQP também, né? E PQP. Então, assim, eu só coloquei essa pimenta aí para vocês, para mostrar que existe muito apetite dos parlamentares, porque querem pegar carona nessa PEC, para inserir outras medidas. E é aí que está, no meu entendimento, um impasse até agora, que ainda não se chegou a um acordo. Eu acredito também que teremos outros exemplos, como eu dei agora, de parcelamento de dívida da Previdência de municípios durante a votação na Câmara. A gente vai ter que esperar para ver qual vai ser o resultado. Essa é a PEC barriga de aluguel, gente. A turma vai querer fazer e acontecer em cima dela, e a gente vai ter que esperar um pouquinho para começar a submergir. O debate até agora, que eu acho que é um debate que existe, mas não é o debate principal, era que, a PEC não está avançando, porque a PEC dos precatórios vai para fazer o parcelamento dos precatórios, em fazendo o parcelamento dos precatórios vai pegar o Fundef, pegando o Fundef vai pegar os benefícios dos professores. Aí, então, está todo mundo travado em cima disso.
essa é a ponta do iceberg. Acredito que existe esse problema, mas eles colocaram isso para a imprensa, colocaram isso para a opinião pública. Eu acho que tem muito mais questões ainda que estão em aberto, que vão emergir durante essa votação no plenário da Câmara. E é ali que a gente vai saber se a gente vai estar numa festa Halloween ou não. Muito bom. Eu tenho mais uma dúvida. Posso ou tem pergunta aí, Felipe Saravalli? Eu tenho só uma provocação aqui, o Eric. Não sei se vocês comentaram já na semana passada. Finalzinho da semana passada, teve uma notícia ventilada de um ministro do TCU falando um possível pacto para derrubar o teto de gastos num período aí de 5 anos. Eu queria saber se essa notícia tem possibilidade, enfim, e acho que também questão da própria agenda. A gente está vendo algumas agendas que casam muito com o período eleitoral ou com o período de mandato, enfim, também se fazer essa provocação. Mas eu queria só saber em relação a essa notícia, que foi uma notícia que no final da semana passada, eu não sei se teve maiores repercussões também. Ô Marco, qual tem sido a malandragem aqui de Brasília com relação a essa questão de estourar teto de gasto, derrubar o teto de gasto? Eles estão naquela linha de que vamos alterar a regra, e aí, alterando a regra, a gente tem um novo teto. E dentro desse novo teto vai comportar mais gasto. E no final das contas, a gente não vai estourar teto, a gente está mantendo a âncora fiscal, a gente está mantendo o alinhamento aí com a agenda liberal. Então, quando se fala em derrubar o teto de gasto, eu não acredito que vai chegar a esse extremo, mas vai chegar ao que a gente está vivendo hoje, que é mudar o teto para dizer que tem aí mais capacidade de gasto. A grande questão que essa PEC traz, e aí vai um pouco na linha de que a agenda do Paulo Guedes está tendo 180 graus, é que vai abrir um precedente, né, Marco? Agora, toda vez que o governo precisar de mais gasto, ele vai e joga uma PEC ali no Congresso, tem apoio dos parlamentares, porque os parlamentares também vão querer mais verba para gastar em benefícios e também em questões de infraestrutura, e aí esse entendimento de teto de gasto vai ficando cada vez mais largo, cada vez mais amplo. Então, não se derruba o teto, mas se transforma ele em algo que não é mais factível, se transforma ele em algo que não está sendo mais utilizado. Então, eu acho que a grande questão hoje é esse precedente que essa PEC está abrindo. O derrubar, eu não acredito que a gente vai ter, porque se fosse para derrubar, esse era o momento que existe apetite dentro do Congresso para avançar em cima dessas questões que envolvem limite de gastos. Diga lá, Cabral. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Amanhã pela manhã, café da manhã, almoço, se tiver algum deputado gordo da oposição, leva no rodízio que resolve rápido. Não vai levar saladinha que o governo vai tomar touco, a PEC não passa. Dica de quem é gordo, hashtag segue a dica. Mas qual é a chance dessa história parar no Senado e voltar a ter todo um jogo, senador puxando para um lado, para o outro, e ter que voltar para os deputados? Entendeu? Amanhã vai ter toda uma conversa que eu não sei se nessa conversa já está incluindo o senador para poder tramitar rápido lá com o Pacheco. Ou se só está deputado e depois essa conversa no Senado para voltar para os deputados, entendeu? Eu não sei como é que está isso aí no dia a dia de Brasília. Um ótimo ponto que você traz. E é quarta-feira, tá? Amanhã a gente ainda tem o feriado. O café da manhã, o almoço vai ser quarta-feira. Tá certo, desculpa. Como é que funciona essa questão da PEC, Cabral? Um ótimo ponto que você traz, porque as regras mudaram recentemente. Vai passar pela Câmara, a discussão está na Câmara. Quando chegar no Senado, se o Senado tiver acordar apenas parte da PEC, tiver um consenso apenas em parte da PEC, o que for consenso entre deputados e senadores, avança. E aí a gente tem uma emenda constitucional. O que não for consenso, vira uma nova proposta. E aí volta para novos debates, aí volta para a Câmara, volta para o Senado. Esse é um ótimo ponto, Cabral, porque antigamente, o que acontecia? Se discutia a PEC na Câmara, a Câmara, então, mandava para o Senado. Se o Senado não acordasse com qualquer ponto, voltava para a Câmara. Se a Câmara não acordasse com qualquer ponto, voltava para o Senado. E era um ping-pong sem nenhum prazo para terminar.
infinito, podia ficar quicando nas duas casas ad eterno. Agora não, agora pega-se o que é consenso entre as duas casas e aquilo ali vira uma emenda constitucional e aquilo ali é promulgado. Então, por mais que amanhã tenha alguns pontos que os senadores estejam de acordo, essa proposta ainda pode avançar aonde tem acordo. E aí a gente vai ver quais são os principais pontos. Eu acredito que o Senado também vai precisar de 2, 3 semanas de discussão, e é por isso que entra ali um pouquinho em dezembro. A gente deve ver isso no limite ali na primeira semana de dezembro resolvido, já contando com a Câmara, se a Câmara votar agora essa semana. Então, assim, com relação a essa discussão, mais uma vez, é interesse dos parlamentares ter recurso no ano que vem, ter 90 bilhões em cima da mesa no ano que vem para partilhar. Então, por isso que eu acho que, mesmo não tendo uma discussão agora com os senadores, quando chegar lá, a gente também vai ver a votação célere, porque, Cabral, tem isso que você falou, precisa definir a PEC para definir o orçamento. Enquanto não tiver a PEC, os caras não sabem o que vai poder gastar, porque eles só vão poder saber o que vão poder gastar no orçamento do ano que vem. E essa peça orçamentária está em cima da mesa, esperando a PEC. Então, eu acredito que até ali, no máximo, até dia 15 de dezembro, a gente tem resolvido a PEC e o orçamento. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, pode ser que a PEC passe no deputado, ok, vai lá para o Senado. E no Senado, eles só concordem com a mudança do IPCA. Aí isso é promulgado e os demais pode voltar discussão e voltar para os deputados, é isso? Exato. Então tá, fechou. Então pode dizer que podemos ter PEC parte 2 ainda. Sim, na prática sim. Caramba, maluco. É muita emoção, Brasília. Ô, Eric, só pedir para você deixar suas considerações finais aí, então, para essa segunda-feira. O que além da PEC na quarta-feira, se tem mais algum ponto de atenção, o que você pode dizer aí para a gente? Tem mais uma, Marco? Não, fica à vontade. É aquela famosa pergunta sim ou não, que eu sempre faço. Está tendo a Conferência do Clima, né, das Nações Unidas, a COP26, e a princípio o nosso presidente mandou um vídeo lá na participação. Queria saber, inclusive tivemos várias críticas, né, depois da última participação do presidente em relação ao clima. Muda alguma coisa em relação à nossa imagem? Tem alguma preocupação no governo em relação a ambiente, clima, ou segue, enfim... como é que está a visão dentro do governo em relação a esse tema, né? Marco, a gente viu uma mudança de ministro, a gente viu uma mudança do ministro do Meio Ambiente, do ministro de Relações Exteriores, mas não vimos na prática nenhuma mudança na agenda ambiental. Então, assim, não acredito que essa participação do Brasil vai ter alguma consequência nem positiva, nem negativa para a gente. O Bolsonaro segue na linha dele, segue na toada dele, lembrando que boa parte do apoio do presidente Bolsonaro tem como base a turma do agro, então para ele fica muito confortável ir para certos embates. Há um outro ponto também que é importante, que todos os países que nos questionam dentro da questão ambiental têm um certo protecionismo também no agro. A gente vê muitos países europeus dizendo que o Brasil não pode desmatar, mas tem ali praticamente 80%, 70% do PIB dele preso na questão do agro. Então, assim, tem a questão de protecionismo, tem a questão da base eleitoral do presidente Bolsonaro ser da turma aqui do agro. Então, assim, não vejo mudança, não vejo também nenhuma questão menor do que essa que já está sendo colocada aí no dia de hoje. O que existe muitas vezes é o uso de declarações do Bolsonaro, o uso de algumas ações do governo para proteger, fazer um protecionismo econômico. E aí, o que é isso? Não, o Brasil está desmatando, vamos parar de exportar tal produto. O Brasil está ampliando o desmatamento em tal área, então vamos parar de comprar
determinados produtos, mas quando a gente vê no background disso, o pano de fundo disso, quando um país fala que vai deixar de comprar determinado produto do Brasil, é porque ele está defendendo o produto, esse mesmo setor dentro do país dele, contra produtos brasileiros. Então, dentro desse debate ambiental, tem a importância do meio ambiente, sim, mas eu acho que, do ponto de vista do atual governo Bolsonaro, não vai se mudar uma vírgula até o final, até 2022, ou mesmo se ele for reeleito ali a partir de 2023. Com relação à questão de imagem, eu acho que ele não tem preocupação nenhuma com o que vem fazendo e com a toada aí que ele vem tocando nessa agenda. Maravilha. Fechou. Posso encerrar agora, gente? Posso pedir as considerações finais, Felipe, aí do Eric DK? Só para a gente finalizar aqui, Eric, diga aí as suas considerações finais, o que mais que a gente pode ficar de olho aí nessa semana e o que você destacaria nesse cenário de Brasília aí, só para a gente ficar em cima do lance. Eu acho que a gente passou pelos principais pontos, Felipe, e a PEC é a questão central de Brasília. Teve burburinho na semana passada de auxílio emergencial. Pode ser que, em não se chegando a um acordo na quarta-feira, a gente volte a ter essa questão de auxílio emergencial colocada, ventilada aqui em Brasília. Isso o Marco Cabral pode explicar melhor do que eu, teve um impacto tremendo aí no humor do investidor na semana passada. Mas eu acho que, em não avançando as negociações na quarta com relação à PEC, e em surgindo esse tema do auxílio emergencial, eu falo para a turma ficar tranquila, porque a questão do auxílio emergencial está atrelada a várias outras questões que são, por exemplo, precisa do governo decretar um novo estado de calamidade, e isso tem que passar pelo Congresso também. Então se choca essa agenda em falar em PEC dos precatórios, que vai resultar em aumento de benefícios, ao mesmo tempo que o Congresso vai ter que falar aí de extensão de auxílio emergencial. Então, tem muito ruído, e eu acredito que o caminho ainda continua sendo a PEC. E é ficar de olho nessas idas e vindas. O funil aqui se fechou, tá? A gente chegou em novembro, aquilo que eu já vinha sinalizando para vocês, a agenda mudou em outubro, teve uma inclinação mais populista, e essa vai ser a toada. A grande questão é aquilo que eu falei para o Cabral anteriormente. Fiquem de olho no resultado da votação da PEC dentro do plenário da Câmara. Pode ser que alguns novos jabutis surjam e a gente vai ter que ver quais são esses jabutis, porque a criatividade dos parlamentares para ampliar gasto aqui está ali em nível máximo. Então, é aí que eu chamo a atenção para o investidor. Votação da PEC e o resultado que isso vai ter aí depois do desfecho dessa votação no plenário da Câmara. No mais, eu acho que é basicamente isso, e agradecer a vocês aí, mais um pré-feriado que a gente divide aqui na BMC News, trazendo as informações de Brasília. Maravilha, Eric, eu quero fazer valeu. uma pergunta rapidinha, uma pergunta de 10 segundos. A última pergunta. 10 segundos só para saber, é a última mesmo, é rápida. Primeiro é votada a PEC e depois as emendas, ou primeiro vai se discutir a possibilidade de emendas para depois votar a PEC? Porque pode ser passar a PEC e não falar, passou, que legal. Depois ter tanta emenda que no final ela fica ruim. Qual é a ordem da votação, por favor? É exatamente isso, Cabral. Vai o texto base, que se chama, que é a proposta, e depois é que surgem as surpresas. Então, é nas emendas e nos destaques que podem surgir a surpresa. E até o atual texto, Cabral, é importante, ele já pode, até o momento da votação, ele pode ser alterado. Então, as surpresas já podem surgir até o momento da votação. Chegou no momento da votação, não, o texto é o mesmo da semana passada, não mudou nada. Aprovou o texto base, vai para o tal dos destaques, vai para a tal das emendas. E é ali que pode vir as surpresinhas, e é ali que a gente tem que ficar atento o que os parlamentares estão fazendo para avançar com essa proposta. Tá bom. Fechou. Obrigado, isso, então. meu amigo. Valeu. Eric, uma última pergunta, então. Não, brincadeira. Falou, Eric, abraço. Fechou, até mais. Valeu, boa segunda, bom feriado para você. Valeu.